Só que eu aprendo uma coisa: o avivamento não invade o coração de quem não quer. Deus não vai pegar a colher, enfiar de goela, abre a boca, abre, olhe, venha-se embora. Quer não? Tá bom. Aí tem outro que tá: Jesus, eu quero. Jesus, eu preciso. Jesus, eu necessito. Aí Jesus, azeite. E o outro do lado, quase que eu caía, está repreendido o cão. Atos capítulo 5, versículo... Aliás, Atos capítulo 4, versículo 36. A leitura é um tanto extensa, mas pela graça de Deus nós vamos ler. E o Senhor vai nos ajudar e a mão dele estará sobre nós aqui. Atos capítulo 4, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que era traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, ou possuindo uma propriedade, vendeu-a e depositou o preço aos pés dos apóstolos. Capítulo de número 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Diga comigo: vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Diga comigo: reteve. Fale mais forte: reteve. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Em outras versões, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, ou levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou, e morreu. E entrando os jovens, acharam-a morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviam estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, ou no pórtico de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos pelas ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro curasse, quando este passasse e cobrisse algum deles.
e até as cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Pai, aqui está a tua palavra, fala conosco nessa noite. Nós precisamos, temos uma necessidade nesta noite de ouvir a tua voz. Nós temos a dependência do teu Espírito sobre a nossa vida. E nós declaramos, Senhor, que toda inquietação nessa noite já foi repreendida. Nós declaramos toda a mente e todo o coração cativo à tua palavra, e o Senhor se move neste lugar com liberdade. Eu levanto minhas mãos e declaro que nada e ninguém roubará a tua palavra, mas nós estaremos atentos para ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz, olhe para cá, por favor, é muito importante a sua atenção para mim. Eu garanto que eu não vou me demorar, mas eu quero ser objetivo naquilo que o Espírito Santo comunicou a mim, e eu quero também comunicar à igreja. Vamos observar que a igreja, ela está passando um período de crescimento, de expansão, considerando que a descida do Espírito Santo acontece em Atos capítulo 2. Eles são cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo pairava sobre todos. Ou seja, havia uma receptividade das pessoas para receber o Espírito Santo de Deus. Eles estavam todos reunidos, também estavam envolvidos. Eles estavam todos reunidos, quando de repente veio um som veemente e impetuoso e encheu a casa onde eles estavam assentados. E a Bíblia vai dizer que eles se ajuntaram e começaram a receber. E isso a Bíblia nos afirma, que eles foram, na chegada do Espírito Santo, neste dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro começa a pregar a palavra e dizer: olha, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos mudar, nós precisamos fazer algumas coisas diferentes na nossa vida. E quando eles ouviam estas palavras, a Bíblia diz que eles aceitaram estas palavras. Esse foi um segredo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa encontrar um lugar no nosso coração. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo de Deus. E a Bíblia vai dizer que nos apóstolos, eles preservavam, que nesta igreja, eles preservavam a doutrina. Diga depois de mim, a doutrina. Nesta igreja, eles preservavam a comunhão. Diga comigo, comunhão. Nesta igreja, eles preservavam o partir do pão. Diga comigo, partir do pão. E nesta igreja eles perseveraram nas orações. E a Bíblia vai dizer que esta igreja vai crescendo, esta igreja vai avançando. Quando Pedro, um dia, uma tarde, por costume, por quê, irmãos? É bom você ficar ligado que eu vou perguntar algumas coisas. Por o quê, irmãos? Por costume, Pedro vai à oração. Entenda que a oração não é algo que é uma opção. Oração é uma prática, oração é um costume. Então Pedro e João dizem: chegou a hora de nós orarmos, porque isso é um hábito, oração é um hábito na vida do crente. E Pedro vai e sobe ao templo para orar. Quando eles estão subindo junto à porta, há um homem, há um aleijado que está ali na porta chamada Formosa. Quando Pedro olha para aquele homem, e aquele homem olha para Pedro, ele diz: por favor, me dê alguma coisa. Pedro olha e diz assim: olha, nós não temos ouro, não possuímos ouro, não possuímos prata, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta aí, anda. Sabe o que eu acho interessante? É que Pedro não estava mentindo. Por quê? Porque no capítulo 21 de João diz que Pedro foi pescar. Talvez Pedro estava pensando: como Jesus agora não está conosco, eu vou voltar a ter renda, fontes de renda, eu vou voltar a trabalhar para me sustentar. Mas quando Jesus chegou e disse para Pedro: Pedro, é hora de você apacentar as minhas ovelhas. Eu quero que você continue o chamado que eu tenho na sua vida. Jesus estava dizendo: você vai viver do meu sustento, sou eu que vou te sustentar, sou eu que vou prover na tua vida, sou eu que vou prover as tuas necessidades, sou eu que vou mandar comida para você. Então Pedro está dizendo:
dizendo: realmente eu não possuo, eu não tenho emprego, eu não tenho um salário, mas Deus tem me mantido todos os dias. Mas o que eu tenho te dou, poder de Deus na minha vida. Então levanta e anda, 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 levanta e anda. No capítulo do número 4, Pedro é levado ao sinédrio, Pedro é preso, João também. O povo está do lado de fora, por uma pressão do povo, os líderes olham e dizem assim: nós não temos motivo para acusar esses homens, o que é que nós faremos? Eles vão conversar com Pedro e dizem: ó, vocês vão até sair daqui, agora vocês têm que parar de falar desse Deus, você tem que parar de falar em nome de Jesus. Ei, rapaz, você pediu uma coisa que não vai dar, ó. Porque nós não podemos parar de falar o que temos visto e ouvido. Vocês concordam com Pedro falando? Vocês concordam comigo que é melhor obedecer a Deus do que obedecer a vocês? Vocês concordam comigo que nós em ameaça não podemos nos render? E eles continuam com a mesma mensagem. Eles continuam com a mesma pregação. Aí a Bíblia diz que eles são soltos. E assim que foram soltos, buscaram a companhia dos seus amigos e começaram a contar o que estava acontecendo. Pastor, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo era uma oposição. Por quê? Porque se havia crescimento, tem que haver oposição. Onde tem crescimento, tem oposição. Você não vai crescer sem oposição. Você não vai avançar sem oposição. Então, como eles estavam crescendo, como eles estavam avançando, se levantou uma oposição. Por qual propósito, pastor? Propósito de Satanás, que ele se levanta desde que ele desceu do céu, desde que ele caiu, tentar parar a obra de Deus. Mas ele só perde tempo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não vamos parar, nós vamos avançar. Nós não vamos parar de crescer, nós vamos avançar. Por quê? Porque não caminhamos pelo que vemos, nem caminhamos pelo que olhamos. Nós caminhamos pela fé em Cristo Jesus. Quem somos nós, pastor? Nós somos a igreja do Senhor, aquela que Pedro no capítulo 2 diz: vocês são sacerdócio real, vocês são povo adquirido, comprado. Povo adquirido significa comprado a preço de sangue. Nós não estamos aqui de graça, não. Ele derramou preço naquela cruz para que hoje eu e você dá retorno aqui, eu e você estivéssemos aqui. Jesus foi na cruz e pagou um alto preço. É por isso que ele disse: vocês não são povo barato, não, vocês são povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. A igreja tem dono, e o dono dela chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia! Quem pode adorar a Deus nessa noite? Quem pode adorar a Deus nessa noite? Quem pode adorar a Deus nessa noite? Ter Jesus como dono é muito bom. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja. Ter Jesus como o dono da igreja é muito bom. Por quê? Porque nós podemos confiar que ele não nos decepciona. Ter Jesus como dono da igreja é muito bom. Por quê? Porque ele é o guarda de Israel. Por mais que a tua casa seja guardada, por mais que tenha câmera, mas ninguém guarda como ele guarda, ninguém livra como ele livra, ninguém protege como ele protege, ninguém estende a mão como ele estende a mão. Ter Jesus como dono da igreja é muito bom. Por quê? Porque quando ele desceu, o Pai, quando ele venceu, o Pai lhe disse: olha, ele venceu, mas eu estou lhe dando um nome que estará acima de todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh! Quem adora Jesus aqui nessa noite, irmão? Meu Deus! Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo.
Estou com vontade de falar mais e vou continuar falando. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E ele disse para os apóstolos: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome comerão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Esse nome tem poder. Diga: Jesus. Fale forte: Jesus. Esse nome tem poder. O nome de Jesus está quebrando cadeia aqui hoje. O nome de Jesus está quebrando grilhão aqui hoje. O nome de Jesus está entrando lá hoje. O nome de Jesus está desfazendo aquela obra que você não sabe, você não vê. Mas o nome de Jesus é poderoso. Em seu nome o inferno treme. Só baixo, guitarra e teclado. Em seu nome, diga, os em seu. Será que você pode abrir a tua boca e declarar isso? Os cegos vê. Em seu. Diga isso: os mortos vivem. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é? Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus. Diga! Declare! Há poder em teu nome, Jesus. Diga! Há poder em teu nome, Jesus. Libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda minha depressão. Por quê? Por quê? Clamo Jesus. Jesus. Pois sei. Diga: clamo Jesus.
Espírito, declare pelas ruas. Declare, diga isso. Sobre escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome. Olha o que o nome de Jesus faz. Olha o que o nome de Jesus faz. Declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Olha o que o nome de Jesus faz. Olha o que o nome de Jesus faz. Vem incendiar teu nome, diga. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Itamar, o Senhor te recebe aqui. O Senhor te recebe. O Senhor te recebe. Você não vai ser uma bênção, você já é uma bênção. Deixa eu contar um negócio só para nós dois aqui. Hoje de tarde, rapaz, tu é resposta da minha oração. Hoje de tarde eu dobrei meu joelho no quarto e falei assim para Deus: faz algo diferente hoje. Sem eu pedir nada, sem eu pedir que alguém vá à frente, faz algo diferente na igreja hoje. E tu saiu do teu lugar hoje como resposta da minha oração. E Deus está dizendo: eu te recebo. Tem alguém aqui que queira voltar para Jesus nessa noite ou entregar sua vida a Ele junto com o Itamar? Ninguém fez apelo, mas o nome só para falar no nome de Jesus, Jesus já quebrou cadeia. Jesus está libertando. Tem mais alguém? Vem aqui agora, nós vamos orar por você. Deremi Jeová sublimite. Deremi caia xarabarraçu. Tem mais alguém? Vamos orar pelo Itamar. Pai, recebe o teu filho de volta. Entre o foro e michori minassegue minas. Está de pé o chamado. Dequilive a súria. Está de pé, está de pé. Como tu sentes saudade. Entre a cheime caia a súria. Eu estou devolvendo a sandália.
o anel e as vestes também são novas. Aguarda o sinal na tua vida, diz o Senhor. Oh, aleluia! Senhor, recebe o Oscar de volta nessa noite. Faz o teu nome ser glorificado na vida dele. Nós abençoamos a sua vida e declaramos um novo tempo, de uma nova era, de um novo momento, em o nome de Jesus. Digam vocês dois assim comigo: eu confirmo Jesus como meu Senhor, único e suficiente Salvador. Diga: Jesus, perdoa os meus pecados, confirma o meu nome no livro da vida e me recebe como teu filho, em nome de Jesus. Vocês vão aqui com eles, vão anotar o nome de vocês em nome de Jesus, e a igreja adora Jesus. Adora a Deus, quem adora a Deus, quem adora a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vá se sentando, fica aqui. Senta aí nos cubos, encosta aí um pouquinho. Preciso continuar. Uma igreja cheia. Uma igreja cheia. Aí a Bíblia diz assim, capítulo 4, põe na tela para nós. A oposição se levantou por causa do crescimento. Mas no capítulo 4, no versículo 31, a Bíblia diz assim: e assim, tendo o quê? Tendo o quê? Tendo o quê? Tendo o quê? O que foi que aconteceu quando eles oraram? Você não sabe o poder da oração que é capaz de fazer. Na minha versão diz: tremeu o lugar onde eles estavam. Sabe qual é a maior receita de Deus para a igreja? Oração. 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 Todos estavam reunidos e foram cheios do Espírito.
Então, um homem chamado José, proprietário de um campo, diga depois de mim, um campo. Fale mais forte, proprietário de um campo. Quantos campos ele tinha? Não era 2 não? Não era 3 não? Era quantos? Um campo. Proprietário de um, vendeu. Para que ele vendeu? Para colocar o recurso que ele tinha aos pés dos apóstolos. Quando ele entrega o recurso, existia nos apóstolos uma estima por este homem José, e eles lhes dão um nome de Barnabé, que é traduzido filho da consolação. Quando aquele recurso chega para a igreja, eles estão dizendo assim: olha, Barnabé, seu nome agora vai ser transformado, seu nome vai ser José, mas você vai receber também o nome de Barnabé. Por quê? Porque esse recurso que chegou aqui, ele vai tirar o choro de muita gente. E seu nome agora é filho da consolação. Nós fomos chamados para consolar os que choram. Então o recurso que ele entregou serviu para enxugar as lágrimas daqueles que precisavam, porque faz com que se expanda a obra de Deus aqui na terra. Imagina ele entregando esse recurso aos pés dos apóstolos, vendendo a sua propriedade, os apóstolos recebendo, lhe dando um nome. Você é um homem que tirou o choro. No meio da multidão tinha alguém que ouviu isso e disse: eu também quero receber esse nome. Eu também quero isso para mim. Mudar meu nome, ser elogiado na frente dos outros, receber algo na minha vida assim, eu também quero. Então vamos fazer o seguinte: minha esposa, vem cá, eu tive uma ideia. Vamos vender uma das nossas propriedades. Porque diferente de Barnabé, que tinha uma, eles tinham várias. Onde, pastor? A Bíblia vai dizer que ele vendeu uma propriedade. A Bíblia não vai dizer que ele era proprietário de uma única propriedade. Vai vender uma. Se ele vai vender uma, ele pode vender 2, ele pode vender 3, ele pode vender quantas tantas quiser. E ele faz assim: não se preocupe, não fique com cara de pânico, que eu não vou fazer oferta aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês: isso aqui é muito mais sério do que a oferta. Quando eles vendem, eles dizem assim: vamos fazer o seguinte, a gente fica com uma parte, a gente fica com uma parte, a gente fica com uma parte, ficamos com uma parte, ficamos com uma parte, e depositamos aos pés dos apóstolos. De quem foi a ideia? De Ananias. Por quê? Porque o versículo de número 3 diz que ela tinha conhecimento disso. Então a ideia não parte dela, a ideia parte dele. A ideia não vem dela, a ideia vem, mas ela sabia. Diga depois de mim, ela sabia. Fala forte, ela sabia. Aí começam a sequência de erros que nós podemos aplicar lições na nossa vida para não cometermos tais. Primeiro, quando eles entregam metade, quando eles entregam uma parte, Pedro vai lá e diz assim: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração? Introduzindo que mentisse ao Espírito Santo. Tu não mentiu a mim, tu não mentiu à igreja, tu mentisse ao Espírito Santo. Tu manteste contigo uma parte do valor. Aí Pedro vai falar uma coisa muito interessante. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui nessa noite.
segura aí que vai apertar um pouquinho, aperta o cinto que vai ter uma turbulência. Em caso de despressurização, as máscaras cairão. Mas põe você primeiro, para depois colocar nos outros. Aí Pedro diz assim: o dinheiro não era teu? Para que tu foi inventado e dar o dinheiro? Hã? Irmão, Pedro poderia ter dito: tá certo, você entregou uma parte. Mas ele falou assim: não era seu. Era melhor ter continuado com você. Mas entregar, dizendo que está fazendo tudo e fazendo uma parte, não pode. Por quê? Porque uma coisa é você não se comprometer, mas depois que você se compromete, você tem a obrigação de fazer completo. Você tem a obrigação de fazer direito. Você tem a obrigação de fazer bonito. Você não pode fazer de qualquer jeito, não. Porque isso é voluntário. Eu quero me comprometer. Aí Jesus disse: tá certo, você está dando sua palavra. Mas se comprometer, não faça de qualquer jeito, não. Porque o problema foi que eles se comprometeram sem ninguém pedir. Mas fizeram de qualquer jeito. Segundo problema, premeditaram. Ananias premeditou: eu vou fazer assim. E o pecado na vida do crente, ele pode acontecer, mas ele é um acidente, não uma premeditação. Quando você vê: meu Deus, eu falei algo que não agradou a Deus. Meu Deus, eu fiz algo que o Espírito Santo não se agradou. Mas você premeditar sabendo que não agrada e fazer, olha que coisa grave. Terceira coisa que me chama a atenção: com Deus ou é tudo, ou é. Com Deus ou é tudo, ou é. Eu ministro na tua vida uma entrega total. Não haverão entregas parciais na nossa vida. Não. Não haverão entregas pela metade na nossa vida. Nós nos entregaremos por completo ao Senhor. Outra coisa que me chama a atenção: quando ele ouve, está escrito na Bíblia, está escrito, quando ele ouve a repreensão, ele cai morto. Quando ele ouve a repreensão, ele cai morto. Quando ele ouve a repreensão, ele cai morto. Interessante, ele está ouvindo a repreensão de Pedro. Por que mentiste ao Espírito Santo? É uma pergunta, e pergunta tem que responder, sim ou não? Mas ele está tão enfiado no pecado que ele não consegue mais responder. Tem gente, irmão, que está tão enfiado no pecado que Deus está falando com ele, Deus está anunciando, mas ele não tem resposta nenhuma. Rapaz, eu preciso que rapaz, eu quero que você se ajeite, eu tenho um plano na tua vida, endireita as tuas veredas, anda no caminho da justiça. Ele não dá resposta, ele fica calado. Ananias ficou calado. Sabe o que aconteceu? Morreu. Sabe o que aconteceu? Morreu. Isso aqui é muito sério. Isso não está acontecendo no Antigo Testamento, está acontecendo no tempo da graça. Eita, vai dar problema isso aqui. E se filmar, botar na internet, vai ser uma polêmica. Isso aqui não está acontecendo no tempo da lei, isso aqui está acontecendo no tempo da graça. Eles caíram mortos no tempo da graça. Mas é tempo da graça, não é de graça não. Não faz graça não. Porque o tempo é tempo da graça. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Não houve resposta neles. Quando o Espírito de Deus fala conosco e chega um momento que a gente não responde mais, morremos. Como? Espiritualmente. Estamos mortos
espiritualmente em nossos pecados e delitos. Mas sabe o que é que eu acho interessante, irmãos? E isso aqui eu começo a caminhar já para chegar onde eu quero e concluir a mensagem. É que ele morreu debaixo de um avivamento. A igreja estava vivendo o maior avivamento da história e eles morreram. Como é possível, pastor? É possível. Na igreja de Moisés, um homem que falava com Deus face a face, tinha gente que estava morrendo. Um homem que representava diante de Deus. Na igreja de Josué, que seguiu os passos de Moisés, tinha gente morrendo espiritualmente. No tempo dos juízes tinha gente morrendo espiritualmente. No tempo de Samuel tinha gente morrendo espiritualmente. No tempo dos reis tinha gente morrendo espiritualmente. No tempo dos profetas tinha gente... Irmão, você sabe o que é você andar com o profeta Isaías? Você sabe o que é você andar com Elias? Elias, o homem, o cara. Mas tinha gente morrendo espiritualmente. Na mesma igreja, ouvindo a mesma mensagem, sentado na mesma cadeira. Não sei se eu falo. Vocês sabem o que eu vou falar, mas eu tenho que fazer o charme. No mesmo lugar. Só que eu aprendo uma coisa: o avivamento não invade o coração de quem não quer. Deus não vai pegar a colher, enfiar de goela, abre a boca, abre, olhe, vem-se embora. Quer não? Tá bom. Aí tem outro que tá: Jesus, eu quero. Jesus, eu preciso. Jesus, eu necessito. Aí Jesus, azeite. E o outro do lado: quase que eu caía, tá repreendido o cão. Pegando fogo. E ele fazendo assim, ó. O fogo caindo. O avivamento pegando. Ele está no mesmo ambiente e o Espírito Santo está sendo derramado. Mas só um grupo de pessoas está conseguindo se envolver e outro grupo está ficando de fora. Sabe qual é o clamor do Espírito Santo de Deus nessa noite? Envolva-se neste avivamento. Envolva-se neste avivamento. Eu estou esperando o avivamento chegar. Você está meio assim, meu filho, porque eu não estou esperando não. O avivamento já chegou. O avivamento não vai vir não, ele já chegou. Eu já estou dentro dele. Eu já estou buscando a Deus, eu já estou me consagrando, eu já estou me santificando. Eu não quero nem saber, eu quero é subir. Oh meu Deus, que realidade dura é esta? O problema não era o pregador, o problema não era a mensagem, o problema era o coração que estava recebendo. Gente, vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. Ele fez uma ferida, mas Ele vai ligar essa ferida. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar às primeiras obras.
Vamos voltar àquele tempo de oração na igreja. Vamos voltar àquele tempo de glória a Deus espontâneo. Vamos voltar àquele tempo de toalhinha para chorar no culto. Gente, o avivamento está caindo. Eu recebo mensagens de pessoas na internet: que culto foi esse? E às vezes a pessoa está sentada no culto, mas não sentiu nada. O cara está lá do outro lado com a televisão ligada, quebrada. Ele nem tem uma televisão para ligar direito. Não fique de fora. Não fique de fora. Não fique de fora. O ambiente é profético, o mistério é grande. A unção está sobre a casa. A glória de Deus está sobre o arraial. Tem glória de Deus aqui tão palpável nessa noite, que não precisa fazer clamor para batizar com o Espírito Santo. Se você crer no seu lugar, você vai ser batizado hoje. A glória está tão palpável aqui, que ele me disse quando eu estava sentado: hoje eu vou curar. Eu não sou de falar isso. Isso não é um hábito meu, não. Eu não sou irresponsável para mexer nas suas emoções e brincar com a tua fé. Mas ele me disse: eu vou curar. Pode preparar o seu testemunho. Isso é o que? A glória de Deus no ambiente. A glória de Deus queima bico de papagaio. A glória de Deus queima células cancerígenas. A glória de Deus queima. A glória de Deus queima, queima, queima doenças irreversíveis para a medicina. A glória de Deus faz o que o homem não pode fazer. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Ele morre e é sepultado. Num ambiente de avivamento, gente morrendo. Era para dar vida, mas também tem morte. Tem. 3 horas depois vem Safira. Escute isso aqui. Safira é uma representação de que Deus é longânimo, de que Deus é Deus de oportunidade, de que Deus é aquele que concede graça, de que Deus é aquele que concede poder, de que Deus é aquele que concede segunda oportunidade. Põe para mim na tela aí, por favor, capítulo 5, versículo 7.
Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Versículo 8, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela idade? Olha aqui, irmão, olha aqui. Essa era a oportunidade dela. Irmão, ninguém aqui, ninguém na terra vai chegar e dizer assim: eu não tive oportunidade. Deus está te dando oportunidades no plural, não é uma oportunidade só não. Você não vai poder dizer que não ouviu. Estava comentando no carro esses dias, a gente voltando da viagem de Arapiraca. Eu disse: irmão, eu fico tão tranquilo quando eu entrego uma mensagem que Deus manda. Eu durmo tão bem. Não pense que eu fico preocupado, que eu durmo pesado. Não, eu durmo, porque a minha parte é só falar, irmão. É só falar. Isso que eu estou falando vai ecoar na eternidade. Eu não estou preocupado não. Porque Deus vai chegar e vai dizer: você fez o que com o que você ouviu lá? Então quando Pedro está dizendo, quando ela chega, Pedro está dizendo o seguinte: ainda dá tempo de você dizer a verdade, de você parar de viver uma vida de mentira, de fingimento, fingindo que está tudo bem, fingindo que é crente, fingindo que está em Deus, fingindo que está no Senhor, fingindo que está na fé, fingindo que está nas coisas de Deus, fingindo. Continua o texto na tela, continua. Fingindo. Aí ela disse assim: sim, vendemos esse preço, essa herdade por esse preço. Olha o versículo 9. Então Pedro lhe disse: porque entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo. Sabe o que foi que Pedro estava dizendo? Você não foi diretamente aquela que teve a intenção e a atitude de fazer. Mas sabe qual é o teu pecado, Safira? E eu vou falar uma coisa muito séria. Não, eu queria saber qual é o meu pecado. Você concordou com o que não pode concordar. Eu tenho uma mensagem para a igreja Reviver em Cristo nessa 7ª Santa Ceia do ano. Não seja conivente com coisas erradas, com pecado de seu ninguém. Pode ser seu marido, pode ser seu filho. Porque tem gente que, porque é o filhinho, é a filhinha, aí quer encobrir o erro da filhinha, e encobrir o erro do filhinho. É porque eu tenho que defender, porque é meu filho. Está errado. Está errado. Se tiver errado, a lei que serve para um serve para todos. Eu não fui chamar. Olha aqui uma mulher que está morrendo só porque está concordando com o pecado. Não, pastor, foi porque meu marido fez uma coisa errada, uma grande negociação, e agora a gente vai viajar de navio. Você vai andar nesse navio com esse dinheiro ilícito. Você está concordando com o pecado. Quando seu marido vier com essa conversa, diz: você pode fazer o que você quiser, agora desse dinheiro não entra nada aqui na minha casa, que minha casa é casa de crente. Seja mulher de Deus na sua vida. Seja homem de Deus para rejeitar aquela proposta ilícita. Seja mulher de Deus para dizer não. Quando seu marido estiver pecando, quando você vê algum pecado, diga: ei, está errado, viu? Eu não assino embaixo não, o que você está fazendo está errado. Porque de mim Deus não vai cobrar não. A mulher santa santifica o marido. Não seja conivente com o erro. Não seja conivente com o erro do seu filho. Nós na igreja Reviver em Cristo tem uma ordem do pastor da igreja. Aqui ninguém é conivente com o erro de ninguém. Mas vai disciplinar a igreja toda, tem problema não. Se for preciso, coloca CD para tocar, mas o altar é santo.
Eita, que se eu puder sair correndo aqui. Não fui eu que fiz, mas tá sabendo, tá conivente. E a conivência na Bíblia também é um pecado, e grave. Mas vamos embora, porque já terminou o tempo. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Pedro olha para ele e diz: ei, essa porta aqui, você está perto da porta. Sepultaram o teu marido aí na porta, e vão levar você também. Quando ele termina de dizer, ela cai. Isso não era uma coisa comum. Coloca o outro versículo aí. Coloca o outro versículo. E logo fez o quê? E logo fez o quê? E logo fez o quê? Diga, morreu. E expirou. E entrando os moços, acharam morto e levaram junto para fora e sepultaram junto do seu marido. Porque morto fica do lado de morto. Morto anda com morto. Morto anda com morto. A gente anda com alguém que tem algo parecido com a gente. É. Jesus, glória a Deus. Jesus, tu és grande. Ela morreu. Que clima tenso. Senhor, por que isso aconteceu? Que tragédia de morrer dentro da igreja, do templo. Escute o que eu vou lhe dizer. A segunda coisa que eu vou lhe dizer: Deus está fazendo algumas coisas. Não vai fazer não, já está fazendo algumas coisas. E vai permitir outras coisas para balançar a figueira. E para mostrar que com ele não se brinca. Sabe o que aconteceu? Irmão, uma morte marca. Alguém que estava nesse culto disse: acabou, não tem clima para cultuar, não tem clima para adorar, não tem... Está todo mundo morto, morreu, velório, como é que a gente vai fazer esse culto de novo? Mas serviu de exemplo para entender que num ambiente onde a glória de Deus está presente, também há sentença. 3 coisas aconteceram. Quantas? Pelo menos 3, e eu só vou citar para encerrar e orar por nós aqui. Primeiro, trouxe grande temor. Sabe o que significa a interpretação da palavra temor? A Bíblia diz que eles tinham temor, mas agora trouxe grande temor, aumentou o temor. Quando você teme a Deus, você faz de tudo para agradá-lo. Temer a Deus é buscar fazer a sua vontade. Não tem nada a ver com ter medo de Deus. É um profundo respeito, é uma profunda reverência, é uma admiração tão grande que você leva uma vida de obediência para agradar a Ele. Não posso porque eu quero agradar o Senhor. É uma vida de temor, de prazer. Pastor, eles vão ficar assustados com o que vai acontecer. O povo não vai mais congregar na igreja porque tem gente morrendo. Aumentou o temor e o compromisso com Deus. Tinha gente morrendo, mas eles aumentaram o compromisso que eles tinham com Deus. Segunda coisa que aconteceu: muitos sinais, prodígios e maravilhas. Desde que Pedro e João foi preso. Você pode ler em casa. Não está escrito que houve sinais, prodígios e maravilhas. Desde que eles foram presos, eles estavam na distribuição, estavam na oração, mas não estava vendo prodígios, sinais e maravilhas. Quando isso acontece, prodígios, sinais e maravilhas voltaram a acontecer. Sabe qual é a palavra que eu tenho para liberar?
vocês vão ver prodígios, sinais e maravilhas voltar a acontecer. Não, eu vou dizer de uma outra forma. Nós vamos ver prodígios, sinais e maravilhas voltar a acontecer. Vai voltar a acontecer libertação, curas instantâneas. O nome do Senhor será glorificado. Tudo que está acontecendo aí é para voltar os milagres, é para voltar os prodígios, é para voltar as maravilhas de Deus. E em último lugar está escrito: em número cada vez mais crescia. Ou seja, não apavorou ninguém, não deixou ninguém desesperado. Quanto mais mortes aconteceram, mais a igreja cresceu. Eu tenho uma última palavra para liberar. Tudo que o inimigo tentou fazer foi inverso. Tudo que o inimigo tentou fazer contra a tua vida até hoje vai ser inverso. Tentou matar, aí é que Jesus vai dar mais vida a você. Tentou tirar, aí é que Jesus vai acrescentar o que está na tua mão. Tentou destruir, aí é que você vai ver preservado aquilo que Deus te deu. Vai ser inverso. Eu só paro quando você entender. Vai ser inverso. Vai ser inverso. Ele está querendo, pastor. Vai ser inverso. Vai ser inverso. Crescia, crescia, crescia. Vai ter expansão, vai ter crescimento, vai ter alargamento. Deus vai cumprir a promessa. O nome dele vai ser glorificado, 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 glorificado. Cresce, cresce, cresce. Crescimento, crescimento em todas as áreas, profissionais, física, espirituais. Vem um tempo de crescimento para você. Só quem crê, levante a mão e adore. Fique de pé no seu lugar.